Ok, pessoal, a gente vai analisar agora a seguinte coisa. Como que se deu a intenção de Deus em fundamentar a sua igreja? Quer que vocês entendam uma coisa. Nós fazemos parte de uma instituição, né? No caso a igreja, não digo propriamente nazareno, assembleia, metodista, a igreja em si, a igreja imaculada, a eclesia dentro da eclesia, a igreja que está dentro da igreja. Preste bem atenção. A gente tem 2000 anos de história. Você vai caminhar comigo agora aí alguns trechos interessantes da historicidade da igreja. Nós temos 2000 anos de história. Durante esse período de 2000 anos, muitas instituições oscilaram, certo? Vamos supor, o Senado existia no tempo de Jesus, mas o Senado cai na era medieval. Depois de 476 que Roma cai muita coisa com Roma, inclusive o modelo de Senado. Aí nasce a era medieval, você vai ter a baixa idade medieval, a alta, né? E você vai ter agora os feudos, que são os pequenos reinos confinados em si mesmos, né? Aí você vai ter, a partir da invasão turco-otomana em Istambul, que que antigamente era Constantinopla, você vai ter o começo da Renascença, que ela culturalmente começa em Florença, na Itália, e vai saindo do período das trevas, 1000 anos de trevas aí, que a igreja romana segregou o conhecimento, fez a maldita Inquisição, que matou 25 milhões de crentes, inspirou as cruzadas, que colocou ódio no coração dos muçulmanos até o dia de hoje. E aí você vai ter o período das trevas terminando, 1453, com a ascensão otomana ao Império Mundial. E aí você começa a Renascença em Florença. O período renascentista vai. Logo depois vem o Barroco. Barroco em francês significa extravagante, que o mundo voltou com muita sede ao pote, porque durante 1000 anos a cultura ficou desguarnecida, a poesia rasgada, a música silenciada, o saber segregado. Quando a Renascença vem, ela vem dando novos valores, né? A cultura, a pintura, a música, a arte. Nesse período nascerá o Erasmo de Roterdã, que vai evocar o pensamento crítico, né? Que vai ser os humanistas, não no sentido como tem hoje aí a pós-modernidade, a centralidade antropológica no homem, mas o pensamento crítico. O homem vai ter vez e voz, vai poder contestar, vai poder criar um campo acadêmico e levantar uma antitese. Você vai ter o século das luzes, que é o século XVII, que é o iluminismo, onde vai se criado o sistema do parlamentarismo. O Montesquieu vai trazer a ideia dos três poderes. Você vai ter a Renascença, o Barroco, o Rococó, o período romântico, que termina no século XIX. Você vai ter, de 1400 a 1900, o período chamado classicismo todo. Então, o que eu digo com isso? A igreja, ela passou por todas essas nuances. Ela passou pela espada de Roma, pela espada bizantina, pela a espada de Saladino, dos mamelucos, dos otomanos. Ela varou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Ela está aí, gente. A igreja está em Curitiba ou não está? Aqui também. Ela venceu tudo e todos. O Senado caiu no tempo do Império Romano, quando caiu, voltou na Idade Moderna, né, que foi a nossa contemporânea. Né? Na Idade Moderna nasce o parlamentarismo, cai os feudos. Então você vê que durante 2000 anos, as instituições elas oscilaram. A igreja se manteve firme. Ela passou pelas 96 máquinas da Inquisição Católica, ela passou pelas espadas de vários reinos,
perseguição de tudo quanto é lado. Ela foi queimada no fogo, ela foi arrastada nas ruas, foi comida por leões, foi flechada, foi lançada, foi queimada. O que você imaginar, a igreja foi, e ela venceu. Se cumpriu o que o Senhor falou, nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. E eu já li, a turma está preocupada aí com o Bolsonaro, com o Lula, com quem ganha, quem perde, o que acontecer, porque a esquerda vai pegar, que vai... Meu amigo, eu, como cidadão, vou ter que votar. Sim, vou cumprir. Mas já está escrito na Bíblia, na última página, está lá. A igreja venceu. Ela venceu o dragão, ela venceu o pecado, ela venceu o diabo. A igreja venceu. Aleluia. Ninguém segura esse povo, minha gente. Ninguém segura esse povo. Então, a igreja a igreja é a extensão do reino de Deus, a agência na terra. Nós somos embaixadores desse reino de Deus. E a ideia de Deus, gente, é a ideia de reino, porque o rei supre, o rei garante, o rei dá segurança, o rei envolve a igreja. Então, a gente vai agora estudar no material de acadêmico suplementar. Eu te mandei aí, tá no grupo. Se você quiser acompanhar pela tela ou acompanhar por aí, você fica à vontade. A gente vai entender qual foi o bojo central de tudo isso, aonde que a igreja, como que Deus idealizou o seu reino através do trabalho da igreja. Não sei se você consegue ver aí esse material. Está fácil de ver aí? Deixa eu ver se chega aqui na tela, um pouquinho. Deixa eu ampliar mais um pouco. Pronto. Consegue ver na tela aí, né? Aqui, peraí. Material acadêmico suplementar. A importância da história da igreja em sua missão. Tá vendo aí, gente? Dá um sinal aí. Tá na tela? Ah, beleza. Obrigado. Tá na tela. Obrigado. Tá, sim. Então tá. Aqui nós temos aí a importância da história da igreja. Olha, eu tenho a raiz histórica, a transparência, o objetivo e o poder. Vou pedir que o Major leia para nós aí a raiz histórica. Você consegue ler, Major, para nós aí? É impossível compreender plenamente o que é o cristianismo de hoje, a não ser à luz da história. Exatamente. Eu costumo dizer, como historiador, que você não pode sentar num carro hoje, pegar o retrovisor, ajustar e contar a história só olhando no retrovisor ou com o referencial de hoje. Você tem que ter uma ideia completa do trajeto. Como é que o carro chegou até ali? Como é que estava a pista? Como é que está o terreno que você andou? A velocidade? Você vai fazer uma perícia técnica de como que você está num carro que estava lá atrás. Nós estamos hoje sentados num carro chamado igreja que veio lá de trás. Então, não dá para você entender a igreja a partir de agora. Você precisa entender a igreja a partir de como ela começou. Até porque você vai identificar alguns percalços que ela passou. Quer ver uma coisa, pessoal? O muçulmano, ele não odeia Jesus. Pelo contrário, Jesus, para o muçulmano, é um profeta. É um profeta. Eles odeiam o cristianismo. Por quê? Porque no século XII, século XIII, século XIV, os europeus, entre aspas, indo conquistar a Terra Santa, passavam nos territórios muçulmanos, matando todo mundo, decepando a cabeça, queimando as casas, tomando tudo, rapaz. Esse povo alimentou um ódio contra a igreja que os caras matavam em nome de Deus. Aqui na Inglaterra, o cara colocava a espada na goela do cara e falava assim, seja crente agora aí, ó. O cara tem que confessar que era cristão. No Brasil não foi diferente, não, gente. Quando os africanos chegaram no Brasil, era mudado os nomes deles para nomes bíblicos ou de santos. Eles obrigavam a deixar do que eles eram para se tornar cristãos. Né? Você vê que na Europa teve o movimento dos cristãos novos, que era a obrigação do judeu se converter, senão ele era morto na Inquisição ou perdia os seus bens. Que tipo de igreja é essa, pelo amor de Deus, matando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu estive lá em Goré, na ilha de Goré, na África, perto do Senegal, aonde os navios negreiros
era preenchidos com pessoas chamadas de escravos, que Deus não fez ninguém escravo, e eles vinham para cá. O Brasil recebeu 13 milhões de africanos, os Estados Unidos mais uns 15 milhões, a Europa mais uns 6 milhões, e eles saíam de Goré, Daniel, com um padre benzendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu conheci, João Paulo, aquela porta chamada Porta do Jamais. Por aqui passarás, jamais voltarás. Era uma porta que tinha em Goré, que o africano vinha, era pegar a família, tirava dele os filhos, colocava num lugarzinho lá, até onde eu fui lá, o Papa João Paulo estava lá, e depois o outro Papa foi lá também pedir perdão, né? Olha só, disse que o Papa é infalível, né? Foi pedir perdão lá. Não entendi. Aí as crianças ficavam no local gritando para o pai e para a mãe, sem lugar para fazer necessidades fisiológicas. As moças ficavam no lugar para os capatazes usá-las. Os homens seguiam para os navios para ir para o Brasil com as mulheres. E tinha uma portinha chamada... E tinha um padre dizendo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que igreja é essa, cara? Então não dá para entender o cristianismo se não for à luz da história. Até porque você pode se defender e dizer, não, aquilo era pseudo-igreja. A igreja de Cristo foi aquilo, não. Porque por toda a história, gente, no paralelo das atrocidades que a Igreja Católica cometeu, havia os remanescentes, os valdenses, os Eclifes da vida, os João Hus, os Jerônimos, pessoas que não se renderam e contestavam a igreja, morreram por causa disso, mas por toda a história, Deus colocou lá alguém para fazer isso. Então, a raiz da história da igreja aí. Isso é importância, viu? Da história da igreja. Pedi para o João Paulo ler a transparência, João Paulo. Você consegue ler aí a transparência? Consigo, sim. Por favor. Transparência. A história da igreja é o registro do sucesso ou do fracasso da Igreja de Cristo no cumprimento da grande comissão. Olha bem essa frase, que ela pode ser perigosa. A história da igreja é o registro do sucesso ou do fracasso. Espera aí, como é que é isso? Tá. Eu tenho a igreja de Cristo verdadeira que veio por todo esse século. Tanto é que nós estamos aí hoje, que eu creio que nós estamos. Não somos a perfeita, mas estamos mais perto do genuíno evangelho de Cristo. Mas o fracasso também existiu pela chamada pseudo-igreja. Eu quero que você entenda uma coisa. A gente vai estudar mais um pouquinho a fundo isso aí. No quarto século, como é que chama aquele lá? O Constantino, entre aspas, se converteu. Claro que se converteu, porque tinha 60 milhões de pessoas no Império. 48 milhões eram crentes. Ele tinha que se converter, Ele tinha que ficar do lado dos cristãos, não tinha o que fazer. Então ele inventou aquela história daquela batalha com Micenas, que ele viu um sinal, e o sinal dizia, por esse sinal tu vencerás. Aí ele fez com o dedo assim, ó. Era uma coisa assim, ó. O pessoal, a cruz. É cruz, é cruz. Então é cristianismo. Então você, crente, que nada, foi uma decisão política. Ele precisava ter apoio, né? Depois aí, ele mesmo depois mostra a cara dele quando ele convoca o Concílio de Nicéia, em 325. Ele convoca o Concílio de Nicéia, aonde ele vai dar as ordens para a igreja. Ele vai dar uma de dono da igreja. Então, aí você começa a ver o fracasso dessa pseudo-igreja. Porque até o terceiro século era um povo só, coeso, cheio da graça de Deus, avançando, olha, enfrentando as perseguições de Nero, Diocleciano, Adriano, Trajano. A igreja vencendo, rapaz, vencendo os leões, vencendo as fornalhas. Mas quando chega o quarto século, que esse cara faz isso, as pessoas passavam a ser crente, não é porque era convertido, não. Era porque era a religião do imperador. Agora, ser crente era status. Igual no Brasil, ser crente hoje é moda. É cuspe? Não é cuspe. Acho que é gospel. Ou é gospel ou é cuspe. Como é que é o nome? Gospel, né? Eu pensei que era cuspe, é gospel. Então, agora é moda, né? É moda ser gospel, né? É moda. Tudo agora é church, né? Tudo agora é church para cá, church para lá, church para cá. É quase igual o Chuck, daquele filme lá, o Chuck. Então, quer dizer, tudo vira moda, tudo vira modismo. Tempo do Império, mesma coisa. Nessa via, a igreja desviou. Ela descambou. Quando chegou no século IX,
ela se tornou o Império Sacrossanto com o Carlos Magno. Agora era o cara, né? A Igreja Católica, a partir daquele momento, começou a coroar reis, tirar a coroa de reis. Você imagina o poder que ela tinha, a supremacia, chamada supremacia católica. Ela colocava coroas e arrancava coroas, criou o latim para colocar em todo o Império, o mundo inteiro falava latim, por causa da igreja. Então, eu tenho que ter transparência aí. Eu não posso esconder isso, não. Eu posso contar as duas histórias, de uma igreja que foi remanescente, que não se vendeu, e da outra que só fracassou, que é a chamada de oficial. Essa que balançou o coreto. Então, muito importante entender a importância da igreja através da transparência. Aqui temos o objetivo. O David pode ler para nós, David, o objetivo? Vamos lá. A Bíblia contém a história de Cristo. A igreja existe para contar a história de Cristo e a história da igreja é a continuação da história de Cristo. Perfeito. Olha que perfeito isso aí. Perfeita essa frase. A Bíblia contém a história de Cristo. A igreja existe para contar a história de Cristo. Gente, o evangelho de Cristo é a coisa mais fácil de pregar. Olha, eu era pecador, Cristo morreu pelos meus pecados, me concedeu a salvação e eu tenho a vida eterna. Eu não sei se você lembra daquelas 4 leis espirituais do Bill Bright, da Cruzada Estudantil para Cristo, muito famoso. É basicamente isso aí. Não vamos complicar o evangelho. Pregar o evangelho é anunciar Cristo, como disse Paulo, né? O Cristo morto, porém ressurreto, né? Dentre os mortos. Então, esse é o objetivo central. Quando a igreja, Daniel, perde esse foco aqui, ó, esse foco tão simples, ela começa a virar outra coisa, menos igreja. Ela começa a virar um Rotary Club, uma instituição política, uma agenda social. Ela perde o foco, que é isso aí, ó. Contar a história de Cristo através da história da igreja. E agora o poder, né? A história da igreja nos apresenta... Aliás, quem não leu ainda? Daniel? Flávio, por favor. A história da igreja nos apresenta um pequeno grupo de intrépidos discípulos, que, cheios do Espírito Santo, obedecem ao chamado de Cristo para pregar o evangelho a toda criatura. Pregaram por todas as partes e alcançaram as nações. Aleluia. E morreram de forma as mais difíceis que possa existir. Alguém me perguntou assim, pastor, se eles eram os apóstolos, andaram com Cristo, os pioneiros, por que morreram daquele jeito? Um flechado, outro cortado, outro queimado, outro esfolado. Outro... Eu falei assim, se eles que eram apóstolos morreram assim, nós estamos no sal, então. Nós estamos no sal. Na verdade, tem duas coisas ali. Primeiro, Deus não escolhe morte para justo. Morrer é morrer. Não importa se morreu deitado, sonhando, se morreu sem o Palmeiras ser campeão do mundo, se morreu de uma batida, de um desastre de carro, se morreu de queda de avião, não importa o jeito que morre. Morreu para Deus é lucro, Deus leva. Agora, nós temos também ali a fúria de Satanás, né? Eles morreram também daquela forma, o diabo usando pessoas mesmo. O diabo endemoniando gente, porque, olha, a partir dos discípulos que entram na idade medieval, o diabo cirandou nesse mundo, cara. Ó, a gente expulsa o diabo das pessoas, né? Mas tem gente que é tão ruim que você tem que expulsar o diabo dele. O cara endemonia o diabo. O cara tem que ficar liberto do diabo. O cara é tão ruim que ele demonia o diabo, entendeu? O diabo fala assim, epa, esse cara é pior do que eu. Então tem gente ruim, mas ruim, que aproveitaram esse momento para fazer isso com os discípulos, né? Mas eles foram a chave de Deus para a expansão da igreja. Aqueles homens confinados naquela sala, ali no cenáculo, foi o diferencial de Deus para atingir as nações. Vamos agora estudar a questão eclesiológica da igreja, no seu nascimento, né? Nós temos aí, a fundamentação está em Atos 2,46. Vamos ler aqui Atos 2,46. O que a palavra de Deus está dizendo lá para nós? Atos 2,46. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Atos.
Atos 2, 46. Olha só o DNA da igreja. Que bonito isso aqui. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. Aliás, 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que lindo essa expressão eclesiológica aqui, ó, era eclesiologia, olha lá, ó. Foi o modo que a igreja encontrou para interagir nas comunidades e liderar. Agora, preste atenção comigo aqui. A igreja me traz uma mensagem diferenciada do que existia. Roma dizia, mata. A igreja dizia, abraça. Roma dizia, bata. A igreja dizia, dê outra parte. Roma dizia, saqueia. A igreja dizia, toma o que é meu, é seu também. Gente, a igreja nasce na contramão de um império e de uma cultura estabelecida. Você sabe o que é isso, não? Você enfrentar uma cultura de cara, a igreja nasce nessa fundamentação aí de Atos 2,46. E a doutrina foi a eclesiologia foi o modo que a igreja encontrou para interagir nas comunidades e liderar. A doutrina foi a mensagem do evangelho aceita e ensinada por toda a liderança aos povos. Nós vamos lá na frente estudar um pouquinho mais sobre isso aí, mas a igreja ela tampou em unidade dentro da mesma doutrina. Olha, eu fico pensando, se fosse a igreja de hoje, a gente tá, nossa, meu Deus do céu, hoje cada um fala uma coisa. Tem até um pastor que disse esses dias que tinha que atualizar a Bíblia, que ela estava obsoleta. O cara chegou a dizer que a Bíblia está descontextualizada. O cara nasceu agora, ainda está usando fralda. Ele quer falar de uma Bíblia que tem 2000 anos. É brincadeira. Então, ainda bem que naquela época eles tinham um só pensamento, um só coração, e a doutrina seria a explicação do Evangelho, né? Ou das leis do Senhor, veio como uma parte incentivadora. Porque, veja bem, o próprio Jesus, que é o mentor da igreja, o fundador, ele fazia 3 coisas. Ele pregava, ensinava e curava. 3 coisas que ele fazia. Pregava, ensinava e curava. Entre a pregação e a cura, havia o ensino. Ele mais ensinou do que curou, do que pregou. Tem mais registro de ensino de Jesus, por isso que é chamado de mestre, né? Porque a sua vida foi ensinar. E ele consegue trazer toda essa cosmovisão diante da... Quer dizer, a igreja consegue assimilar essa cosmovisão e a eterna doutrina, né? Aí ela tem uma mensagem. Peraí, pastor, qual a diferença da mensagem para a doutrina? É uma coisa? Não. A doutrina é a fundamentação das bases cristãs. A mensagem é a ampliação dessas doutrinas. Ou seja, é quando eu repasso. Eu tenho a minha doutrina como base de fé, e quando eu repasso, eu coloco na mensagem, né? Você não doutrina uma igreja apenas de um modo vazio. Você doutrina conversando, falando mensagem, escrevendo, publicando. Você traz a mensagem. A homilia da igreja carregava uma única mensagem: Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Gente, não tem dificuldade, né? Essa era a mensagem. Hoje é a mensagem que menos se ouve na igreja. Desculpa aí, né? Hoje a mensagem é 3 formas de conseguir um carro zero, né? 5 maneiras de conseguir sua casa própria. O Jesus, Salvador e Senhor, ninguém sabe mais quem ele é. Eu fui pregar numa igreja no Rio, fui pedir para ir ao banheiro, quando eu atravessei a rampa, do fundo da igreja tinha uma cruz caída assim, uma cruz, lá caída, no meio da poeira. Aí eu passei a ver aquela cruz, o senhor falou comigo, aí, ó, minha cruz está assim aqui, ó. Eu estou empoeirado, jogado no fundo da igreja aí. Lá no púlpito a mensagem é outra, não é mais a minha cruz. Então, eu louvo a Deus porque eu vi aí no boletim da Nazareno, para o pastor, que ele é convidado, né, a
a pregar pelo menos uma vez no mês sobre santidade, né? Existe no guia, acho que é manual de obreiro ou da igreja, essa sugestão, que o pregador nazareno, ele pelo menos pregue uma vez no mês sobre o tema santidade, para não perder o foco. Isso eu acho bonito, porque você não perde a centralidade da mensagem. Quando a igreja não tem mensagem, o povo se perde. Gente, lá em Israel, eu estive lá, eu sempre vou a Jericó, e lá tem uma guia chamada Sula. Ela cuida de ovelhas mesmo, de ovelhas no pasto, ovelha. E a gente tomando café, ela estava conversando, como é que acontece com as ovelhas, com a questão de mensagem. Quando o pastor vai embora, porque o aprisco não é curral, o aprisco é um local aberto que reúne sombra, água corrente, fresca e pastagem. Se você achar um local que tem água corrente, fresca, que tem pastagem e sombra, chama de aprisco. Aí todos os pastores levam as ovelhas para lá e na hora de sair eles gritam lá, faz um barulho, ela segue o pastor. Nenhuma ovelha sai do outro, o pastor vai para aquele rebanho. Só que conhece o pastor dela. Quando ela grita para sair, então ela vai saindo com as ovelhas, Major, ela vai batendo na rocha, o cajado, no caminho, bate só em pedra. Pá, pá, pá. E as ovelhas ouvem a pedra e vão seguindo o pastor. Se o pastor bater no barranco ou na lama e não ter som, as ovelhas param e ficam assim, ó, procurando o barulho do cajado na rocha. Olha a mensagem. Mensagem que não prega a rocha, que não prega a Cristo, deixa o povo em dúvida. Mensagem que bate no barranco, que bate na lama, o povo está disperso. Mas quando o pastor bate o cajado na rocha, as ovelhas acompanham o pastor. Olha que coisa linda. Rapaz, isso dá uma mensagem. E a última coisa aqui na eclesiologia, já estou dando mensagem para vocês para domingo aí, tá, gente? Já capricha na mensagem de domingo. O sacrifício. Embora Jesus pagou o preço de todo o sacrifício, no entanto, a igreja se expandiu por causa da dádiva de muitos. A igreja de Jesus Cristo, no início, ela foi pautada em cima do sacrifício. É tudo uma história de sacrifício. Olha, vai ter uma aula aqui para vocês, eu não sei se é essa semana, se eu não me engano, é na terça-feira que vem, não é amanhã, na outra terça-feira, que eu vou pedir a vocês, se vocês não aguentarem a aula, vocês podem desligar o visor, porque eu estive no Museu da Inquisição, lá em Praga, lá na República Tcheca, né? E eu fotografei pelo menos tinha mais de 100, mas pelo menos umas 20 máquinas de tortura dos cristãos. Meu amigo, a gente tem vergonha de ser crente. Eu tenho vergonha de ser crente. Depois que eu vi aquilo lá, o que os irmãos padeciam por amor a Cristo. Então eu tenho as imagens, eu te mostrar as imagens que eu tirei assim a foto do lado, entendeu? Um tataraneto de um que morreu na Inquisição, agora, o tataraneto é de agora, dos anos 80, ele saiu, Daniel, por toda a Europa comprando essas máquinas, né? Ele tinha, porque a Inquisição foi na Europa inteira, né? Eles matavam os crentes assim a rodo. Esse cara saiu colhendo tudo que ele pôde de máquinas. Aquele não conseguiu comprar, ele mandou fazer o modelo, e ele montou um museu chamado Museu da Inquisição, que fica lá em Praga. Colocou lá para que nunca ninguém diga que não houve perseguição. Rapaz, eu comecei a andar, eu não fui em todos os andares, eu fui até o terceiro andar, eu não consegui subir. Eram 5, 6 andares. Não chegou no terceiro, João Paulo, as minhas pernas tremiam, sabe? Eu comecei a chorar, eu não aguentava mais tirar foto, eu fui pro hotel. David, eu fiquei deitado pelo menos um dia no chão chorando, cara. Me arrependendo de ser um crente meia boca, meia tigela, um crente genérico, Nutella, porque aqueles crentes daquela época, meu irmão, misericórdia, que o que eles sofriam por amor a Cristo não está no gibi. E hoje em dia, né, tem muito que só leva o nome de Nazareno, mas não quer sofrer igual Nazareno. Não que nós temos que matar alguém, sair, cair. Eu estou dizendo o seguinte, o compromisso deles era mais forte que todas as coisas, né? Não necessariamente para morrer, não quer dizer isso que morriam,
Mas já que morriam por amor a Cristo. E eu tenho um documentário que tem 40 páginas sobre isso aí. No final eu faço a pergunta assim: o sacrifício deles foi a vida. Qual é o seu? Qual é o seu? Então, a igreja foi fundamentada nessas 4 bases aí, ó, né? A eclesiologia, que é a forma de governar, a doutrina, que é a base da mensagem, a mensagem, que é a proclamação da doutrina, e o sacrifício, que é o resultado do trabalho, entendeu? Uma pausa aí. Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Pode falar aí, pode colocar para nós aí. Comentar que a gente acabou de sair de uma matéria que era a doutrina de santidade e entrando nessa matéria agora que é a história da igreja. De fato, a gente se sente... A gente estava deslocado na realidade. De fato, na realidade a gente estava deslocado. A gente vai começando a se encontrar. Quem verdade. nós somos, nossa história, o Deus que nós servimos, a galera que representava a gente no passado. Meu Deus. Uhum. E o que faremos hoje, né? Vocês acreditam que aqui na Inglaterra eles pregam na praça aqui, direto? Uma hora eu vou filmar para vocês. Os caras pregam aqui, rapaz. Que coisa linda. No Brasil não acontece mais isso. Os caras estão pregando aqui na praça. Você vê ali na praça com o microfone na mão, metendo bala, pregando. Uma Europa desviada, né? Aqui está tudo desviado, mas tem remanescente aí que está fazendo uma coisa. Olha, se eu lembrar, vou tentar lembrar. As igrejas inglesas aqui, cara, elas trabalham muito mais que as brasileiras. Não digo todas, né? Não posso também generalizar. Tem igreja brasileira que trabalha muito, que tem um trabalho sério e tal. Mas a maioria das igrejas brasileiras são confinadas ao culto. É culto e para casa, culto e casa, culto e casa. Cara, as igrejas aqui têm um sistema de trabalho maravilhoso, cara. Eu fico assim, boquiaberto. Eu vou anotar isso para não esquecer, para me trazer o material para vocês verem como que eles trabalham. Eu vou dar uma ideia para vocês. Tem uns caras que ficam na praça aqui com uma camisa preta, um símbolo de interrogação, com 2 lados. A pessoa passa e fala assim, ó, dízimo, você sabe o que é dízimo? Outro. Você conhece a diferença do islamismo com o cristianismo? Por que Cristo é filho de Deus? O que quer dizer pecado? Você quer saber? A pessoa fala, eu quero. Senta aqui, vou te explicar. O cara explica para ele. O cara quer discutir religião, discute com o cara ali. E são pessoas, assim, preparadas para fazer isso. Aqui tem um negócio chamado One Hour a Day. One Hour a Day. Adolescentes em dupla vão nas casas, falam assim, tem alguma pessoa de idade aí que comprou um celular, comprou um computador, não sabe mexer, a gente quer fazer 1 hora por semana para vir ajudar aqui, ensinar essa pessoa. Eles vão lá e ensinam os senhores, as senhoras, os velhinhos, acabam trazendo a família para a igreja. Aqui tem o Ministério do Débito. A pessoa entra devendo e sai rica, sai com... Cara, um negócio assim que eu fico, gente, que coisa, né? E o Brasil, que se fala tão crente, né? Tão avivado, tão não sei o quê. As igrejas se reúnem só para fazer culto e ir para casa. Não tem um impacto na comunidade. Não dão aquela presença da comunidade, né? Você vê aí a igreja primitiva, ela impactou a sua comunidade. Então eu fico pensando, qual é o modelo que nós temos para a igreja de hoje, né? O modelo está aqui, ó, ainda com 2000 anos continua sendo o mesmo modelo. Né? Vamos ver agora aí a questão do fluxo da eclesiologia, né? Você tem lá o início, que é Jesus, né? Ele vai fazer a fixação da doutrina. É interessante, gente. Jesus não prega, ele não prega quem vai para o céu, para o inferno, né? Ele inicia a mensagem dele. Qual que é o sermão dele? Tem 2 pontos, o sermão de Jesus. Arrependei-vos, 2, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que ele prega, ele não está falando assim, ó, vai para o inferno, vai para o céu, não sei o que. Não, arrependei-vos, 2, porque é chegado o reino dos céus. O arrependei-vos aí, nós temos, David, uma ideia latino-americana, que o arrependimento é o cara chorando assim, eu estou arrependido, me perdoa, meu Deus. Não. É porque nós somos latinos. Tudo bem, não tem importância fazer isso, pode chorar. Chora, coloca o seu coração, né?
Mas o arrependimento, biblicamente, é a metanoia, é mudança de pensamento. Eu não preciso chorar para isso. Eu não preciso espernear para isso. Se eu me arrependi, eu falo, peraí, eu estava fazendo isso, não vou fazer mais. Eu estava fazendo, não vou fazer mais. Então, Cristo começa a perguntar o seguinte, mude o pensamento, gente. Quebre o paradigma. Comece a pensar diferente, porque agora chegou o reino dos céus, né? Aí ele prega, arrependei-vos, né? Mude o pensamento, e porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus veio para suprir, veio para proteger, veio para dar graça. Ele torna-se, então, um embaixador de Cristo na terra. Não é interessante isso? Começa com Jesus. Os discípulos vão carregar a palavra. Olha o carrinho de compra aí, né? Os discípulos vão carregar a palavra. Eles vão levar consigo aquilo que receberam do Senhor Jesus. Vão transmitir isso aos povos. Agora, o que eu acho bonito, eu acho interessante aí nesse sentido, é que, veja, os discípulos não tinham uma Bíblia, não tinham um livro, não tinha... eles não tinham nada, cara. E hoje nós temos uma enciclopédia, nós temos tanta coisa, temos Dr. Google, né? O Dr. Google ou o Diácono Google, que seja. Você tem sabe, a televisão, a rádio, e não impactamos. Olha, eu vou dar uma ideia para vocês. Quando Jesus chegou lá em Samaria, lá naquele poço, aquela mulher veio ter com Jesus para buscar água. Ela acabou conhecendo Cristo e voltando para a cidade e ganhando a cidade. Jesus se assentou por causa daquela mulher. Ela tinha um potencial muito grande naquela cidade. Por quê? Era uma pecadora, inveterada. Quando o pessoal viu que ela estava transformada, queria saber o que foi. Porque a turma já conhecia ela. Agora, quando Daniel, ela sai de manhã para buscar água, ela foi ao meio-dia. Ela não foi de manhã porque ela tinha medo de apanhar das mulheres, né? Porque era uma mulher que tinha vários homens na época. Ela sai meio-dia. Ela sai e a cidade fala, lá vai a prostituta. Quando Jesus a vê vindo, ele fala, lá vem a minha missionária. Porque Deus não nos vê através do fracasso, mas nos vê através das habilidades. E naquela mulher, ela carregou essa palavra. Aí, o carrinho aí. Agora, o que me chama a atenção, Major, é o seguinte. Naquela época que a mulher estava lá com Jesus no poço, os discípulos estavam fazendo compra de comida. Lembra? O texto fala isso. João capítulo 4. Os discípulos foram fazer compras de comida. Os discípulos eram judeus. Eles falavam diferente dos samaritanos, vestiam diferente, sotaque diferente. Todo mundo sabia que eles eram judeus. Mas, aqueles caras andavam com Jesus, viviam com Jesus, viu milagres, mas ninguém veio ver Cristo por causa do testemunho deles. Eles entraram no mercado, eles compraram, pegaram um troco, trouxeram mercadoria, e ninguém veio ver a Cristo por causa deles. Aquela mulher que nunca viu Jesus, nunca viu milagre, não conhecia a palavra, ela traz toda uma cidade para Jesus. E aí, você me explica? É o que acontece hoje. Nós estamos cheios de crente gordo na igreja, cheio de teologia, cheio de coisa, cheio de conhecimento, mas ninguém vem ver Cristo por causa dele. Ele não consegue tocar uma pessoa na cidade. E aquela mulher nos dá uma lição de igreja já, né? Com o testemunho dela, ela trouxe toda uma cidade para Jesus. Outra coisa engraçada ali. Jesus sentado, cansado, porque o texto fala que ele estava cansado. Jesus sentado, cansado, ganhou uma cidade sozinho. E a gente em pé descansado não ganha o vizinho. Então, quer dizer, tem que rever tudo isso. Essa igreja que está aí, será que é essa mesmo? Tem que rever isso aí. Aí dos discípulos, você tem os chamados apóstolos, né? Apostolos era uma base grega para a fundação. Apostolos não se usa nas paredes, é só para alicerce. Por exemplo, você constrói alicerce da sua casa com brita, com cimento, ferro, né, amarrado, e brita, né, no meio da massa. Quem que reboca a casa com brita? Quem que coloca brita na parede da sala? A brita, você pode fazer uma parede lá decorativa, mas não é para fazer isso. A brita é material para o fundamento.
Apóstolos, na Grécia, era um material de fundamento. Mas hoje em dia temos nas paredes, né? As pessoas adquiriram o título. Eu não tenho nada contra, não, mas como função, tudo bem. Como função apostólica, não tem nenhum problema. Os apóstolos pegaram o ID e foram pregar. E aí nós temos a aparição dos missionários. Porque a partir de Paulo, você já vai ter Barnabé, Saulo, João Marcos, que vão se tornar missionários daquela época, né? Que eles vão adquirir toda a Ásia Menor. Nós estamos estudando uma quarta viagem de Paulo. Eu peguei uns estudos aí, eu não estou sozinho, porque encontrei um americano falando a mesma coisa, então não estou sozinho nessa não. Alguém mais desconfiou. Quando o Paulo menciona para buscar os livros lá em Troade, ele sugestiona uma quarta viagem, que não está registrada. Então, esses missionários começam a ser espalhados por toda a Ásia Menor. O apóstolo Paulo tem 103 na lista dele lá, tem vários nomes que estão ali listados naqueles nomes, né? Você vê que nós vamos ter 3 grandes centros missionários da igreja primitiva. Jerusalém é o primeiro centro, né? Da onde surgem os apóstolos, né? Os primeiros crentes. Depois, você vai ter Antioquia, que vai ser uma referência na missão, né? O apóstolo Paulo, inclusive, esteve lá com o Barnabé, na ilha de Chipre, daquela região. E nós temos também Éfeso, na Turquia. Eu já estive lá. Éfeso, você vai ter as 7 igrejas da Ásia, que o Senhor Jesus escreveu para elas, né? E cada igreja da Ásia lá, ela é produtiva. A igreja de Éfeso foi um centro missionário. Ali pastoreou, em 52, se eu não me engano, a Priscila e Áquila. Em 60 e pouco, Timóteo. No ano 80, 90, passei o João, o apóstolo João. E Paulo passou lá alguns momentos. Então, era um centro missionário para aquela região da Ásia. Você vê que a igreja se organizou nesses polos, né? Aí você vai ter o povo recebe a palavra, que vai ser o ensino e crescimento. Eles não vão perder tempo com isso, eles vão chegar ensinando mesmo. Porque pensa bem, pessoal, pensa bem. Os judeus liam grego, tá? Os judeus liam hebraico. Não era um povinho, não. Não era povinho, não. Os judeus, eles eram a maioria camponeses, tribais, mas eles conheciam. Já falavam aramaico e conhecia o grego, porque o judeu sempre foi de negociação. Sempre estava negociando. Então você vai ter essa presença aí. Aí tem os crentes que apoiam, né, que se ofertam e alcançam as nações da Jesus. Então eu tenho lá em cima, eu tenho o começo com Jesus, e aqui embaixo eu tenho o desfecho missionário, porque essa igreja entendeu para que ela foi plantada, para que ela foi fundada. É muito importante saber disso aí. Vamos agora os 4 caminhos da importância da igreja. Nós temos aí, pregar a palavra, anunciar o próximo, escrever e publicar e manter a mensagem. Então, vamos lá, na questão de pregar a palavra. Foi o carro-chefe da igreja, foi pregar a palavra. A primeira coisa que Pedro fez, quando sai lá no cenáculo, né? Entregou a palavra. Agora, gente, preste atenção aqui numa coisa interessante. O que aconteceu lá em Gênesis capítulo 5, lembra? O povo se reuniu para fazer uma torre, para subir aos céus. Olha, não sei como, eu acho que ele ia subir, porque Deus teve que intervir. Deus veio e confundiu as línguas, ninguém se entendia. Quem se entendia ficou junto e saiu buscando para povoar a terra. No Pentecostes, eu tenho também um grupo se ajuntando. Mas agora eu tenho uma língua estranha que todo mundo fala e depois o povo entende lá embaixo. Presta atenção aí. O Pentecoste repõe a tragédia da Babel. Na Babel, eu tenho um povo rebelde querendo encontrar o Deus e Deus confundindo as línguas e separando. No Pentecoste, eu tenho um povo obediente e Deus querendo encontrar esse povo. E Deus dando língua e o povo entendendo a sua própria linguagem. Pegou o balanço aí? Né? Então, a igreja, ela reabre, né, essa fase lá atrás, quando Deus queria fazer isso com a terra. A igreja tem esse balanço. Então, o pregar da palavra. Jesus iniciou pregando na Galiléia,
Pedro iniciou pregando em Jerusalém. Então, o início é pregando. O início é sendo essa mesma pregação. Anunciar ao próximo. Então, a comunicação por afinidade ainda é o melhor meio de propagar. Pessoal, é a famosa propaganda de boca a boca. Não adianta, Major, eu soltar 10 mil folhetos, gastar milhões com propaganda de televisão, se na minha comunidade meu povo não dá testemunho, não traz ninguém para Jesus, através da vida. Entendeu? Tem uma frase aí que eles atribuem a Agostinho, não sei se é dele, eu não sei, eu até já procurei, mas a frase é o seguinte: pregue, se necessário, com palavras. Pregue, e se for necessário, use palavras. Ou seja, a vida. Né? Então, nós temos que entender isso aqui como igreja, que a igreja de Jesus Cristo não tinha internet, não tinha veículo de comunicação, não tinha nada que publicasse, não tinha nada que expandisse em termos de marketing. Mas eles tinham o poder do testemunho. A vida realmente, João Paulo, era mudada, era transformada. Isso era notório em toda a região. É escrever e publicar. Use todos os meios de propagação. Aí você já sabe que no tempo dos apóstolos tinha até o lecionário, né, as memórias dos discípulos, né, dos apóstolos, tinha o didaquê, né, os códices, a igreja sempre publicou. Jesus nunca escreveu um livro, né, mas ele, de certa forma, ele deu base para ele ser escrito. Tem uma hora que ele escreve, né, ele escreve na areia, lá, no pecado daquela mulher, ali, pelo menos ele escreve, mas no livro ele não deixou. Então, é preciso que a gente, por todos os meios, possa propagar. Quando eu plantei uma igreja em Campinas, do zero, eu comecei debaixo de uma árvore. Eu e o presbítero. De lá, nós fomos para uma sala de hotel. Eu distribuí 4.000 DVDs, contando quem era a gente, o que estava fazendo ali, como ser igreja e tal. Rapaz, foi um resultado assim, fantástico. Porque é isso que a igreja fez. Ela escreveu, ela publicou. Em último lugar, manter a igreja viva. De geração a geração, a palavra vai se posicionando. Aí, não podemos ter o chamado gap de gerações, né? Que é o buraco de gerações. Hoje em dia, pastor Major, nós estamos sofrendo com uma geração que não foi cuidada lá atrás. A última agora, não foi. E se bobear, se nós não fizermos nada por essa, vai ficar pior ali na frente. Né? Parece que a coisa decresceu, parece que nós perdemos valores. Não é como era. Então, esse foi o caminho que Deus traçou para a fundamentação da sua igreja. Nós temos 8 minutinhos para o intervalo. Quem quer comentar alguma coisa aí, quer dizer, fazer um fórum, né? Que você destaca um desses pontos, traz para nós, para a gente entender o que você assimilou nessa segunda aula. Quem é o primeiro? Eu só queria comentar rapidinho, Sim. que você falou sobre os 2 pontos da pregação de Jesus, arrependei-vos, o segundo a respeito do reino dos céus. Lembrei da passagem que Pedro fala sobre arrependei-vos, para que da parte de Deus venha tempos de refrigério. Ele reproduziu. Sim, e ele está falando um tempo de refrigério, o pessoal fica, mas morreu de uma maneira esquisita, trágica, mas ele está falando da alma, né? E Pedro reproduz a mensagem de Cristo, né? E Estevão também reproduz a mensagem de Cristo. Todos eles reproduzem a mensagem de Cristo, né? A gente que prega mensagem diferente, mas... Outro ponto importante aqui, pastor, é da evidência que se deve manter um evangelho simples, né? Que qualquer coisa que seja além disso é invenção, né? Quando a gente fala lá dos 4 caminhos da importância da igreja, né? Pregar a palavra, de anunciar o próximo, de escrever ou publicar e de manter a mensagem viva, né? Hoje a gente vê, de certa forma, espetáculos, né, nas igrejas, né, de forma
a trazer pessoas, né, atrair um determinado público, um nicho específico, né? E é lógico, né? Não estou aqui sendo cético, né, no sentido de julgar e dizer que está certo e errado, mas assim, a gente como igreja, né, e como servo, a gente precisa trazer o evangelho como ele é, né? Como É. está lá presente nos 66 livros da Bíblia, né, para que a gente realmente possa, realmente, efetivamente, dar continuidade àquilo que começou, né, lá no início da igreja. Ô, João Paulo, João Paulo, né? Isso. Esse semana agora pregou na nossa igreja um pastor, um grande amigo nosso aqui. Rapaz, uma mensagem simples, mas pensa na mensagem simples, simples, simples. Não tinha nada assim de exorbitante, de o prisma paradoxal, vendo a glória por dentro. Não, era sabe, um negócio assim, mas uma mensagem tão simples que a gente ficava assim olhando. Quando o cara fez o apelo, 8 pessoas se converteram. Eu falei, gente, aí vem um cara cheio de mensagem, com um negocinho, uma introdução que você não entende nada, né? E tal, e uns tópicos assim, tal. Você fala, caramba, não acontece nada. O cara vai lá, uma mensagem simples, né? Jesus Cristo te ama, quer te salvar. Quem quer Jesus? Veio 8 pessoas na frente. A gente vê, por exemplo, as mensagens de Billy Graham, né? Eram mensagens evangelísticas, né? E eram mensagens simples, né? Assim, né? Que tinham como propósito realmente ganhar almas, né? O problema é que a gente quer aplauso, ovação, quer que. Ó, quer ver um problema que a gente tem? Não sei se aí tem. O culto só foi uma benção e teve reteté. Se alguém pulou, gritou, esperneou, o culto, se não foi assim, o culto foi mais ou menos. Desde quando que Deus mede sua presença por uma exibição emocional de alguém? Eu não entendo isso, Major. O que você acha? Eu vou falar uma coisa para o senhor, né? A hora que o senhor está comentando ali, semana passada a gente foi visitar justamente aí o bairro Novo ali, e é uma coisa que chamou muita atenção, né? De mim e da minha esposa ali, né? Ele falou, o pastor Clóvis, ele foi muito simples, é uma pessoa simples, né? É. Então, a forma dele falar, a pregação que ele trouxe, assim, nossa, a gente saiu dali realizado, porque é uma pregação simples, você não precisa ficar fazendo esforço para tentar entender, né? Que o cara está falando em grego, falando em latim, né? Ou querendo trazer termo teológico. Não, ele pregou a palavra, ponto, Uhum, ponto. uhum. Então, assim, isso é gostoso da gente ver, né? Fala, pô, tem pastor que ele não está preocupado realmente em agradar esse, aquele ou aquele público, né? Não, ele está ali para trazer a mensagem de Deus, cara. O chamado dele é esse, né? E isso chamou muita atenção, assim, de mim e da minha esposa, né? E também É, tem outro que a ponto também aí. Aonde fica o trabalhar do Espírito Santo também? e dizer assim, um culto, pô, abençoado, né? Que, tipo, cara, quem não sentiu a presença do Espírito Santo lá é porque tá desconectado. Daí assim, cara, aí ema, né? Cada um com seus problemas. Mas, cara, o cara que tá lá, você foi com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o Espírito Santo. Falei, cara, que só não saiu abençoado daquele culto, realmente quem tá fora, quem não tá ligado no que tá rolando, né? Então, isso é muito legal, né, da gente acompanhar isso, assim, ainda, né, a gente vê que tem pastores preocupados, né, com isso, né, pô, cara, eu vim aqui trazer uma mensagem simples, é para tocar teu coração, né, então abra o teu coração e deixa Deus falar. Então, isso chamou muita atenção, né, e agora, quando o senhor comentou aqui, né, e trouxe esse material aqui, quando fala aqui da mensagem, né, da humilha da igreja aqui, e a gente vê, lógico, que não é questão da gente ter um desleixo, né? De preparar a palavra de qualquer jeito e achar que também que daí Deus vai falar por isso, né? Não, não por isso, não por isso. Mas é justamente isso, né? Pô, você prepara a mensagem, mas você não precisa buscar um dicionário ou uma sopa de letrinha ali, né? Para querer impressionar ninguém, porque Deus é simples, né? Deus É. é muito. Eu tenho matéria que eu dou aqui no seminário, aqui em Oxford, isso indo, que é sobre. Tá dentro de hermenêutica, né? É a tríade, hermenêutica, exegese e homilética, então as três. Mas aí eu falo da figura do pregador,
o pregador, ele precisa trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Os dois são trabalhadores ali. Eu já estive pregando no local, Major, aqui, no meio da mensagem, você falou comigo, para e faz apelo. Para e faz apelo. Para agora. Aí eu, amém, quem quer? Vum. Olha só, eu falei, mas Senhor, estou no meio da mensagem. Eu não quero saber, para agora e faz apelo. E Deus estava trabalhando nos corações ali, e era um momento fértil da palavra. Então, talvez essa conexão que falta. A igreja primitiva, ela tinha essa conexão. Quer ver uma coisa, Daniel? A Bíblia fala que Ananias e Safira mentiram ao Senhor, né? Aquele negócio do terreno que eles venderam lá, não mentiu, aí mentiu que já caiu morto, aí chegou a mulher, mas caramba, mentiu também, já caiu morto. Foi assim. Me fizeram uma pergunta, João Paulo, por que não acontece mais na igreja isso hoje? Quantos estão mentindo e ninguém morre? Tem até pastor mentindo e ninguém morre. Por que será? Porque o que aconteceu? Eu disse o seguinte, que naquela época, o Espírito Santo estava no púlpito. Hoje, quem está no púlpito é o Ananias e Safira. Forte, né? É forte. Exato, né? Exato. Então, a gente não precisa ler livro para entender isso, não. Pega Atos dos Apóstolos, tem um bocado de gente aí comprando livro da igreja, compre e me dê um. Agora, você quer ver o modelo da igreja? Vai para Atos. Abre lá em Atos, capítulo 2. Capítulo 2 tem o Espírito Santo, capítulo 3 tem a pregação, capítulo 4 tem a comunhão, capítulo 6 tem a liderança. Está ali, ó. A igreja primitiva está ali. Eu não quero outro modelo. Né? Acho que não queria falar, Daniel. Você queria falar, não? Depois de tantos comentários, fiquei até envergonhado de falar, né? Não é para não sair quieto, entrar mudo e sair quieto, eu gostaria de fazer um comentário sobre manter a mensagem viva. Sim. Que um pensamento que eu carrego comigo há muito tempo, que a principal palavra não é no púlpito. Esse manter a mensagem viva é ganhar muito mais com atitudes fora do púlpito, com tratando as pessoas bem. O púlpito, a pregação propriamente dita, é uma parte da palavra de Deus. Mas quando nós saímos do púlpito e vivemos aquilo, é a principal mensagem. Uhum. Interessante. Inclusive você impacta a comunidade, né? Sim. Eu estive na Guerra de Bethlehem, lá do John Hus, em Praga, e lá tem o púlpito, a igreja lá é enorme, sabe? Cabe umas 1.000 pessoas. Para a época, em 1300, era um Maracanã. Hoje lá a guerra está do mesmo jeito, só que lá, Daniel, tem uma portinha para você pregar no púlpito, você sobe a escada, tem uma portinha que você se abaixa, passa para você pregar. Acabou de pregar, não tem outra saída, é aquela. Você volta, se abaixa para passar. E um dia perguntaram ao John Hus, por que ele fez essa portinha aí? Todo mundo tem que se abaixar, rapaz, tem gente alta aí. Ele falou, essa portinha é para o pregador se lembrar que quando ele vai pregar, ele tem que se abaixar e saber que ali é o Senhor. E lá depois de pregar, se receber alguma glória, ele abaixa para sair, para deixar a glória para o Senhor. Falei, tinha que pôr essas portinhas no Brasil. Todo púlpito podia ter uma portinha. Para falar com o pastor Manuel, que é o superintendente geral aí da Campinas, lá para colocar portinhas nas igrejas nazarenas, em lugar, para o pessoal, né, para nós, tudo pregar, abaixar aqui para entrar, depois que pregar, abaixa para sair, porque a coisa está feia. Então, eu fico pensando, hoje em dia, o modelo que nós temos de igreja tem que ser repensado. E não tem novidade, é voltar para as raízes. É o testemunho cristão, é